Faz sentido pra você? Um, dois, três, sim ou não? E se eu te dissesse que seu vício não é uma maldição, mas uma linguagem, uma maneira secreta pela qual Deus fala com seus escolhidos? Carl Jung fez uma descoberta tão chocante que a religião nunca poderia aceitá-la. O vício não é simplesmente a fraqueza humana, é o sussurro de uma força superior tentando despertar algo enterrado no fundo da alma. Veja, enquanto a maioria das pessoas vê o vício como punição, Jung o entendeu como um diálogo espiritual. O desejo sem fim, a obsessão, a culpa, o ciclo de cair e subir novamente, nada disso é aleatório. É como Deus se comunica com aqueles que ele pretende transformar. Todo vício carrega uma mensagem, um código oculto destinado apenas àqueles fortes o suficiente para enfrentá-lo. Álcool, luxúria, controle, ambição, dor, não são acidentes. Eles são símbolos da fome, apontando para o que sua alma esqueceu. E somente aqueles marcados pelo propósito divino experimentam esse fogo interior tão intensamente. Você já se sentiu preso por seus próprios desejos, mas incapaz de deixá-los ir? Esse paradoxo é a prova. Porque Jung descobriu que quanto mais você luta contra o que deseja, mais você se afasta do que está tentando lhe ensinar. O vício não está aqui para destruí-lo, está aqui para revelá-lo. Deus fala através da tempestade de suas compulsões, através dos impulsos que você não entende. Ele fala no silêncio após cada queda, quando você não consegue mais se reconhecer, porque é nesse momento que ele começa a remodelar você. Portanto, antes de condenar seu vício, ouça. Pode ser a conversa mais pessoal que você já teve com Deus. Uma que só pode ser ouvida por almas escolhidas para despertar. Há uma fome dentro de você que nada parece satisfazer. Você tenta preenchê-lo com substâncias, com pessoas, com realizações, com distrações. Mas não importa o quanto você consuma, o vazio retorna, forte, profundo, mais exigente do que antes. Jung chamou isso de sede espiritual. Ele acreditava que todo vício começa como uma busca por algo sagrado, algo perdido. Quando você alcança essa bebida, essa substância, esse prazer proibido, você não está simplesmente sendo fraco. Você está respondendo a um chamado que ainda não entende. Sua alma está gritando por significado, e o vício é a única linguagem que ela sabe falar. Essa sede é antiga, tem estado com a humanidade desde o início, mas nem todo mundo sente isso com a mesma intensidade. Somente certas almas carregam esse fardo, esse desejo implacável que se recusa a ser ignorado. Estes são os que Jung identificou como escolhidos, marcados por uma inquietação divina que não os deixará se contentar com a vida comum. Você vê, a maioria das pessoas pode beber sem se tornar viciada. A maioria das pessoas pode sentir prazer sem se perder nele. Mas você não pode. E essa não é a sua fraqueza. Esse é o seu sinal. A sede que não pode ser saciada é a prova de que algo maior está tentando alcançá-lo, tentando puxá-lo para uma transformação que você continua resistindo. Jung descobriu que os alcoólatras, em particular, carregavam uma ferida espiritual única. Ele viu que o vício deles não era sobre o álcool em si. Era sobre a tentativa desesperada de tocar algo transcendente, algo além da realidade mundana que parecia pequeno demais para suas almas. Eles bebiam para se sentirem conectados, para se sentirem vivos, para sentir qualquer coisa além do vazio sufocante de um mundo sem magia. Mas aqui está a reviravolta. O próprio vício se torna a barreira. A mesma coisa que você usa para satisfazer sua sede se torna a coisa que o mantém com sede. Você bebe para se sentir inteiro, mas a bebida o fratura ainda mais. Você persegue o alto para escapar da dor, mas o alto aprofunda a dor. É um paradoxo, um ciclo cruel que parece projetado para quebrá-lo. No entanto, Jung insistiu que isso foi intencional. Este ciclo não é um caos aleatório.
É um mecanismo divino, um teste espiritual projetado especificamente para aqueles fortes o suficiente para suportá-lo. Deus não fala com todos por meio do vício, porque nem todos precisam dessa lição em particular. Mas para aqueles que o fazem, a mensagem é sempre a mesma. O que você busca fora de si mesmo só pode ser encontrado dentro. A sede que você sente é real, mas você está olhando na direção errada. Você tem tentado satisfazer uma necessidade espiritual com soluções materiais. Você tem tentado preencher um buraco em forma de Deus com coisas que nunca podem caber. E cada vez que você tenta, o buraco fica maior, a sede fica mais forte e você se sente mais perdido do que antes. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Eles veem o ciclo interminável e concluem que estão quebrados, amaldiçoados, indignos. Mas Jung viu algo diferente. Ele viu que a intensidade de seu desejo é proporcional à profundidade de seu chamado. Quanto mais você sofre, maior é o seu potencial de despertar. A sede que não pode ser saciada não é o seu castigo, é a sua preparação. Deus... O jogo de ação online Arcano permite mergulhar em batalhas colossais e testemunhar todo o poder divino. Deus fala aos seus escolhidos através desta fome impossível, porque somente através dela eles podem aprender a verdade mais importante. Nada neste mundo será suficiente. Nem sucesso, nem amor, nem poder, nem prazer. Nada. E uma vez que você realmente entenda isso, uma vez que você pare de lutar contra isso e comece a ouvi-lo, a sede começa a se transformar. Deixa de ser sobre se encher e começa a ser sobre se esvaziar. Deixa de ser sobre fuga e passa a ser sobre encontro. O desejo que uma vez o levou à destruição torna-se a porta de entrada para algo que você nunca imaginou ser possível. Uma conexão direta com a fonte divina que o chamou o tempo todo. Mas você não pode chegar a esse ponto enquanto ainda estiver lutando. Você não pode ouvir a mensagem enquanto ainda está se afogando em culpa e vergonha. Você deve primeiro aceitar que seu vício não é seu inimigo, é o seu professor, seu guia, o espinho em sua carne que não o deixará descansar até que você finalmente se volte para dentro e enfrente o que você está fugindo. A sede nunca será saciada por nada fora de você. Essa é a verdade brutal que Jung entendeu. Mas aqui está a esperança. Nunca foi para ser. A sede é o chamado. O desejo é o convite. E seu vício é a única coisa poderosa o suficiente para forçá-lo a finalmente responder. Você tentou desistir 1000 vezes. Você prometeu a si mesmo, prometeu aos outros, talvez até prometeu a Deus que desta vez seria diferente. E, no entanto, você caiu novamente. E de novo, e de novo. Cada recaída parece uma prova de seu fracasso, evidência de que você está muito fraco, muito quebrado, muito longe para ser salvo. Mas e se cair não for o oposto de subir? E se cada colapso for realmente um passo à frente em uma jornada que você ainda não entende? Jung acreditava que o ciclo repetido de vício e recaída não era um sinal de fracasso, mas uma descida necessária às partes de si mesmo que você passou a vida inteira evitando. Ele chamou isso de encontro com a sombra. Este é o lado sombrio de sua personalidade, os aspectos de si mesmo que você rejeita, nega e enterra profundamente abaixo da superfície. Sua raiva, sua vergonha, seu medo, seus desejos ocultos. Tudo o que você finge não existe. Mas o vício tem uma maneira de arrastar tudo isso para a luz. Toda vez que você cai, você é forçado a confrontar algo verdadeiro sobre si mesmo. Algo que você nunca enfrentaria se a vida fosse confortável. Um viciado não pode se esconder atrás de máscaras sociais ou pretensões educadas. O vício despoja todas as camadas, todas as defesas, até que você esteja nu diante de si mesmo e diante de Deus. E esse é precisamente o ponto.
A maioria das pessoas passa pela vida nunca se conhecendo verdadeiramente. Eles constroem identidades com base no que os outros esperam, no que a sociedade aprova, no que parece seguro. Mas os escolhidos, os marcados pelo vício, não têm esse luxo. Eles são forçados a ir para as profundezas, quer queiram ir ou não, e cada queda os leva mais fundo. Jung entendeu que essa descida é sagrada. Nos mitos antigos e tradições espirituais, o herói sempre tem que descer ao submundo antes de poder ascender aos céus. Eles têm que enfrentar os monstros, os demônios, as partes de si mesmos que mais temem. Só então eles podem reivindicar seu verdadeiro poder. Só então eles podem renascer. Seu vício é o seu submundo. Cada recaída é outra camada descascada, outra ilusão quebrada, outro falso eu destruído. Parece a morte porque, de certa forma, é. Mas a morte não é o fim. É o início da transformação. Quase meio milhão de milionários no Brasil até 2026. Será que dá para chegar lá? É uma previsão inicial. E Deus fala mais claramente nos lugares onde você se sente mais perdido. Você vê, a queda não é aleatória. Segue um padrão, um ritmo que Jung reconheceu como profundamente espiritual. Você se levanta com esperança, cai com desespero, ressuscita com determinação, cai novamente com culpa, de novo e de novo. E cada ciclo ensina algo essencial. Você não pode se salvar apenas com a força de vontade. Você não pode superar isso por meio de disciplina, controle ou pura determinação. Esta é a lição mais difícil para os escolhidos aprenderem, porque a maioria de vocês são lutadores. Você é forte, capaz, acostumado a vencer obstáculos pela força de vontade. Mas o vício não responde à força. Quanto mais você luta, mais forte ele se torna. Quanto mais você resiste, mais forte é o aperto. Então você deve aprender a parar de lutar e começar a se render. Rendição não significa desistir. Significa reconhecer que você está enfrentando algo mais poderoso do que o seu ego. Algo que requer um tipo diferente de força. Significa admitir que você precisa de ajuda, que não pode fazer isso sozinho, que o caminho a seguir não é para cima, mas para baixo, mais para a escuridão, mais para o desconhecido, mais para as partes de si mesmo das quais você passou toda a sua vida fugindo. Jung descobriu que aqueles que eventualmente se libertam do vício não o fazem conquistando, eles fazem isso integrando-o. Eles param de ver sua sombra como o inimigo e começam a vê-la como uma parte de si mesmos que precisa ser compreendida, aceita e transformada. Eles param de lutar contra a queda e começam a aprender com ela. Cada vez que você desmaia, você está recebendo um presente, uma chance de se ver com mais clareza, uma chance de entender por que você anseia pelo que deseja, por que foge do que foge, por que se machuca da maneira que sofre. E a cada queda, se você estiver disposto a olhar, você se aproxima da verdade que o libertará. O caminho não é uma linha reta para cima. É uma espiral para baixo e depois para cima, de novo, até que você finalmente chegue ao centro. E no centro você encontrará o que sempre procurou. Não na substância, não na euforia, não na fuga. Mas na pessoa, você se torna através da jornada de cair e subir, quebrar e curar, morrer e renascer. Há uma parte de você que observa com o canto da sua mente. Ele conhece cada segredo que você guarda, cada mentira que você conta a si mesmo, cada momento de fraqueza que você finge que nunca aconteceu. Esta não é a sua consciência. Isso é algo mais antigo, algo mais profundo. Jung chamou isso de sombra, e ela está com você desde o nascimento, ficando mais forte com cada verdade que você se recusou a enfrentar. Seu vício se alimenta dessa sombra. Ele prospera na escuridão de tudo o que você nega sobre si mesmo. A raiva que você engole, a dor que você ignora.
os desejos que você rotula como vergonhosos. Tudo isso é empurrado para este lugar escondido e lá espera, ganhando poder, até que um dia entra em erupção de maneiras que você não pode controlar. Você acha que seu vício é sobre fraqueza, mas Jung viu isso de forma diferente. Ele entendeu que o vício é a maneira da sombra de se forçar a entrar em sua consciência. Não está tentando destruí-lo, é tentar ser visto, ser ouvido, ser reconhecido, porque o que você se recusa a enfrentar na luz acabará por consumi-lo no escuro. Cada desejo carrega uma mensagem de sua sombra. Quando você pega aquela bebida, aquela droga, esse comportamento destrutivo, você não está simplesmente buscando prazer ou fuga. Você está respondendo a uma parte de si mesmo que foi silenciada por muito tempo. Uma parte que contém verdades que você tem medo de admitir. Uma parte que sabe exatamente quem você é por baixo de todas as máscaras que usa. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo de sua sombra. Eles constroem vidas confortáveis, cercam-se de distrações e nunca olham muito de perto para a escuridão interior. Mas Deus não escolhe essas pessoas para esta jornada em particular. Ele escolhe aqueles que não podem correr, aqueles cujas sombras se recusam a ficar escondidas, aqueles cuja escuridão interior se torna tão alta que abafa todo o resto. É por isso que seu vício parece tão poderoso, tão avassalador, tão impossível de resistir. Não é apenas um hábito ou uma dependência química. É a sua sombra exigindo reconhecimento. E quanto mais você luta contra isso, quanto mais você julga, quanto mais você se odeia por isso, mais forte ele se torna. Porque as sombras crescem em proporção à luz que você tenta forçar sobre elas. A propósito, se você está curioso para ir ainda mais fundo e integrar suas sombras e luz, confira o e-book do Método Sim. É um guia conciso que pode ajudá-lo a desbloquear seu poder interior em apenas 5 minutos por dia. O link está no primeiro comentário fixado abaixo. Jung descobriu algo revolucionário. Você não pode matar sua sombra. Você não pode orar, disciplinar ou envergonhar. O único caminho a seguir é através da integração. Você deve se voltar para a escuridão, olhá-la no rosto e dizer seu nome. Você deve reconhecer as partes de si mesmo que passou anos negando. A raiva, o egoísmo, o medo, a fraqueza, a fome por coisas que você foi ensinado a rejeitar. Este é um trabalho aterrorizante. Requer um tipo de coragem que a maioria das pessoas nunca precisará. Porque quando você finalmente olha para sua sombra, você vê tudo o que foi ensinado a desprezar. Você vê o monstro que estava convencido de que nunca poderia ser. Você vê a verdade que a sociedade, a família, a religião, todos lhe disseram para esconder. E nesse momento você tem uma escolha: rejeitá-lo novamente e afundar ainda mais no vício, ou aceitá-lo e iniciar o processo de transformação. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, O que você acha disso? do usuários a acompanhar seu humor. Os escolhidos recebem esse fardo porque têm a capacidade de suportá-lo. Deus sabe que nem todos podem enfrentar sua sombra e sobreviver. Nem todo mundo pode olhar para sua própria escuridão sem ser consumido por ela. Mas aqueles marcados pelo vício não têm escolha. Sua sombra não os deixará descansar. Ele continuará empurrando, continuará exigindo, continuará destruindo tudo que eles constroem até que finalmente parem de correr e se virem. Quando você faz isso, algo inesperado acontece. A sombra não te destrói. Em vez disso, revela dons que você nunca soube que tinha. Escondidas em sua escuridão estão forças que você suprimiu, talentos que você ignorou, verdades que você teve medo de falar.
Sua sombra sabe quem você realmente é, despojada de toda pretensão e condicionamento social. E uma vez que você o integra, uma vez que você o aceita como parte de si mesmo, o vício começa a perder seu poder. Porque o vício só tem controle quando você está dividido contra si mesmo. Quando parte de você quer parar e outra parte não. Quando sua mente consciente diz não, mas sua sombra diz sim. Essa guerra interna é exaustiva e o vício se alimenta dessa exaustão. Mas quando você finalmente faz as pazes com sua sombra, quando você para de lutar contra si mesmo e começa a se entender, a guerra termina. Jung acreditava que essa integração era o verdadeiro objetivo do desenvolvimento espiritual. Não é perfeição, não é pureza, não se torna uma versão idealizada de si mesmo, mas totalidade, tornando-se completo, aceitando todas as partes de si mesmo, luz e escuridão, bom e mal, nobre e vergonhoso. Isso é o que significa ser verdadeiramente humano. Isso é o que Deus está tentando ensinar aos seus escolhidos através da brutal sala de aula do vício. Sua sombra sabe seu nome porque é você, o verdadeiro você, o completo você. Não a versão que você mostra ao mundo, mas a versão que existe sob todas as camadas de condicionamento e medo. E até que você o reconheça, até que você fale seu nome em voz alta e o reivindique como seu, você nunca será livre. O vício continuará, porque a sombra continuará exigindo ser vista. Mas uma vez que você faz esse trabalho, uma vez que você enfrenta do que você está fugindo, algo milagroso acontece. O desejo que antes controlava você se torna uma bússola apontando para o seu eu oculto. O vício que uma vez o destruiu se torna o catalisador para a sua maior transformação. E a sombra que uma vez o aterrorizou se torna seu guia mais confiável para as profundezas de sua própria alma. A garrafa promete paz, mas traz o caos. A substância oferece liberdade, mas traz correntes. O comportamento garante prazer, mas produz dor. Este é o grande engano do vício, e Jung entendeu completamente. O que você deseja nunca é o que você realmente precisa. Você já sabe disso. Toda vez que você cede ao desejo, há um momento de alívio, talvez até alegria, mas nunca dura. Em horas, às vezes minutos, o vazio retorna, mais profundo do que antes, mais faminto do que antes. E você se encontra de volta onde começou, exceto que agora carrega o peso adicional da culpa e da vergonha. Este ciclo não é um acidente, é um design, porque o desejo não é sobre a substância ou o comportamento. É sobre algo que falta dentro de você, algo que esteve ausente por tanto tempo que você esqueceu como é. Jung chamou isso de vazio em forma de Deus e acreditava que todo vício é, em última análise, uma busca mal direcionada pelo divino. Você está procurando transcendência em uma garrafa. Você está procurando significado em uma alta. Você está tentando encontrar o amor em comportamentos que o isolam. A direção está errada, mas o impulso é sagrado. No fundo de sua alma, você sabe que há algo mais, algo maior, algo além da experiência comum da vida. E você fará qualquer coisa para tocá-lo, mesmo que isso o destrua no processo. É por isso que soluções simples nunca funcionam. As pessoas dizem para você simplesmente parar, ter mais força de vontade, pensar nas consequências. Mas eles não entendem que seu vício não é sobre a coisa em si. É sobre o que essa coisa representa. É um símbolo, um espaço reservado para a conexão espiritual que você perdeu ou nunca teve. Quando você bebe, você não está realmente bebendo. Você está tentando dissolver as barreiras entre você e algo infinito. Quando você usa, você não está realmente buscando uma alta. Você está tentando escapar da prisão de sua percepção limitada. Quando você se envolve em comportamentos destrutivos,
Você não está realmente buscando prazer. Você está tentando se sentir vivo em um mundo que o deixou entorpecido. Jung viu esse padrão em todos os viciados com quem trabalhou. Eles não eram moralmente fracos ou fundamentalmente falhos. Eles estavam espiritualmente famintos em um mundo que havia esquecido como alimentar a alma. Eles estavam buscando a Deus em todos os lugares errados, porque ninguém os havia ensinado onde procurar. E seu vício era o problema e o ponteiro, simultaneamente destruindo-os e mostrando-lhes o que eles realmente precisavam. A pauta é: por que você ainda não usa automação para operar na bolsa? Porque automação é muito curioso. A grande tragédia é que o que você deseja nunca satisfará a necessidade subjacente a ele. Você pode beber um oceano e ainda estar com sede. Você pode perseguir todas as euforias e ainda se sentir vazio. Você pode se envolver no comportamento 1 milhão de vezes e ainda se sentir desconectado, porque você está usando coisas finitas para satisfazer uma fome infinita. Você está usando soluções materiais para problemas espirituais e nunca funcionará. Mas é aqui que o ensinamento se torna profundo. O fato de que nada o satisfaz não é uma maldição, é uma pista. É Deus sussurrando através de sua insatisfação, dizendo que você foi feito para algo mais. Sua incapacidade de se contentar com prazeres comuns é, na verdade, evidência de sua extraordinária vocação. Você está marcado pela inquietação divina, e essa inquietação não o deixará se acomodar até que você encontre o que realmente está procurando. Jung acreditava que os viciados estavam mais próximos de Deus do que a maioria das pessoas, precisamente por causa dessa fome. Eles não podiam se satisfazer com mentiras confortáveis ou prazeres superficiais. Eles precisavam de algo real, algo profundo, algo que pudesse realmente preencher o vazio. E embora seus métodos fossem destrutivos, seu instinto estava correto. Há algo mais, e vale a pena qualquer sacrifício para encontrá-lo. A mudança acontece quando você para de tentar satisfazer o desejo e começa a investigá-lo. Quando você faz uma pausa antes de pegar sua substância e pergunta: o que estou realmente procurando agora? O que espero que isso me dê? Conexão? Paz? Escapar? Significado? E então você faz a pergunta mais profunda: onde posso realmente encontrar isso? É quando o vício começa a se transformar de mestre em professor. O desejo se torna um sinal, alertando você para necessidades não atendidas, feridas não curadas, anseios não realizados. Em vez de julgá-lo ou combatê-lo, você começa a ouvi-lo. Você começa a tratá-lo como uma informação valiosa sobre o seu mundo interior. E lentamente você aprende a distinguir entre o desejo superficial e a necessidade mais profunda abaixo dele. O que você deseja não é o que você precisa. O álcool não é a resposta. A droga não é a solução. O comportamento não é a cura. Mas o desejo em si, quando devidamente compreendido, torna-se o mapa que o leva para casa. Ele mostra exatamente o que está faltando, exatamente o que sua alma está faminta, exatamente para onde você precisa direcionar sua atenção. E quando você finalmente se dá o que realmente precisa, quando alimenta sua alma em vez de seu vício, algo muda. O desejo não desaparece imediatamente, mas muda de qualidade. Torna-se menos desesperado, menos consumidor, menos poderoso. Porque você não está mais tentando preencher um vazio espiritual com coisas materiais. Você está finalmente abordando a verdadeira fome que o levou o tempo todo. Há uma ferida dentro de você que nunca fecha. Você tentou de tudo para fazê-lo desaparecer. Você o entorpeceu, ignorou, cobriu com distrações, conquistas e relacionamentos. Mas não importa o que você faça, ele permanece. Cru, abrir,
sangrando sob a superfície de sua vida cuidadosamente construída. Jung entendeu que algumas feridas não são feitas para curar no sentido convencional. Não são erros, acidentes ou punições. São marcas sagradas, colocadas deliberadamente em almas escolhidas para um propósito específico. Essas feridas são portas, e seu vício é o que continua forçando você a ficar na frente delas, quer você queira ou não. A maioria das pessoas tem dor em suas vidas. Todo mundo experimenta perda, traição, decepção, trauma. Mas para alguns, a dor é mais profunda. Torna-se tecido no tecido de quem eles são. Ele molda todas as decisões, colore todos os relacionamentos, impulsiona todos os comportamentos autodestrutivos. E nenhuma quantidade de terapia, medicação ou pensamento positivo parece tocá-lo. Esta é a chaga sagrada. É o espinho em sua carne que não será removido, não importa o quanto você implore. É o fardo que você carrega que o torna diferente de todos ao seu redor. E Jung acreditava que era o preço de ser escolhido, a marca que separa aqueles destinados a vidas comuns daqueles chamados a uma transformação extraordinária. Seu vício existe em relação direta com essa ferida. Quando a dor se torna insuportável, você pega sua substância. Quando a ferida se abre novamente, você busca sua fuga. O vício e a ferida estão trancados em uma dança eterna, cada um alimentando o outro, cada um mantendo você preso em um ciclo que parece impossível de quebrar. Mas aqui está o que Jung descobriu. A ferida não é sua inimiga, é o seu maior professor. Toda vez que ele abre, toda vez que sangra, toda vez que lembra de sua presença, ele está tentando mostrar algo essencial sobre o seu propósito. A ferida contém exatamente o que você veio aqui para aprender, para curar nos outros, para transformar em sabedoria. Pense nisso. As feridas mais profundas criam a sensibilidade mais profunda. Não compre nenhum curso da Bolsa, não compra nada. É inadmissível. A ferida mais profunda. Prazer, Marcos Bassani, professor da parte... A pessoa que nunca experimentou o abandono não pode realmente entender alguém que experimentou. A pessoa que nunca sentiu uma vergonha esmagadora não pode sentar-se com alguém que se afoga nela. Mas você pode. Sua ferida lhe deu acesso a níveis de sofrimento humano que a maioria das pessoas nunca compreenderá. E esse acesso não é aleatório, é intencional. Deus fere seus escolhidos de maneiras específicas, porque Ele precisa deles para alcançar pessoas específicas. Sua dor não é sem sentido, é preparação. Cada momento que você passou na escuridão, cada noite você chorou até dormir, cada vez que você quis desistir, você estava sendo treinado. Treinado para entender, ter empatia, guiar outros que um dia trilharão o mesmo caminho. Mas você não pode acessar esse presente enquanto ainda está lutando contra a ferida. Enquanto você ainda está tentando fazê-lo desaparecer, ainda o trata como algo errado com você, ainda acreditando que curar significa nunca mais machucar. Jung ensinou que a verdadeira cura não é a ausência da ferida, mas a transformação de seu relacionamento com ela. A ferida sagrada se torna sagrada quando você deixa de vê-la como sua fraqueza e começa a vê-la